não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então você vai ter que descobrir a sua personalidade, presta atenção, como valor universal. A sua personalidade como um valor, que se outras pessoas conhecessem, seria uma coisa que ia fazer bem para elas. Mas elas não conhecem. Então você vai ser um tesouro escondido. E este tem que ser o objetivo de tudo. Quer dizer, essa seria a perfeição verdadeira, que não tem nada a ver com a imagem exterior. Essa imagem exterior ela sempre será truncada, fragmentada, será deformada pelos interesses que as pessoas, diferentes com que as pessoas olham para você, ou seja, as pessoas não fazem as mesmas perguntas a respeito de você. A curiosidade delas é mutável. Um quer saber uma coisa, outro quer saber outra, outro quer saber só os seus defeitos, não é isso? E assim por diante. Então, a imagem pública ela é muito variada e fragmentada. Você não pode controlá-la. Mas tem uma coisa que você pode controlar. A sua consciência de que você é você mesmo. Né? Ou seja, a sua consciência da integridade da sua personalidade. O que não significa que terá que ser uma integridade quantitativa, ou seja, na qual todos os aspectos estão harmonizados. Não, sempre vai haver aspectos antagônicos que você não domina, mas que você pode deprimir, você pode diminuir a importância deles no conjunto, porque não é aquilo que lhe interessa. Por exemplo, se você tem um vício, eu digo, isso não quer dizer que você vai ter que se livrar do vício. Às vezes você não se livra nunca, tá certo? Mas você pode diminuir a importância dele, de modo que ele não determine a sua conduta no geral. Está entendendo? De que você, vamos dizer, só ceda a esse vício em momentos onde você não tem mais nada para fazer, você está entendendo? Onde não haja coisas mais importantes que exijam que você controle aquilo. Então, eu estou falando, portanto, de uma autoimagem, que ela tem que ser muito verdadeira, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser modesta, ela não pode ser diminutiva. Tá certo? E para evitar o problema do diminutivo, você vai suprimir todas as comparações possíveis. Você não vai se comparar a outras pessoas. Você vai ser um modelo de uma pessoa que pegou a sua individualidade, com toda a sua diferença, e transformou aquilo, vamos dizer, numa perfeição. Então, a perfeição no sentido do, primeiro, valioso. É algo que, se as outras pessoas tomarem consciência daquilo, vai fazer bem para elas, vai dar um modelo, vai dar uma força, tá certo? E também uma coisa maximamente individualizada, no sentido de que não se trata de incorporar virtudes gerais. Não se trata de você pegar, vamos dizer, as virtudes cardeais e teologais e copiá-las. Não se trata disso absolutamente. Por quê? Se você estudar aquele negócio das escolas do século X e XI, que constituía a inveja dos anjos, ali você tinha um modelo de conduta, e as pessoas aprendiam esse modelo de conduta, baseado nos princípios da igreja. Isso diz respeito não somente às virtudes propriamente cristãs, mas às virtudes sociais também, que tinham sido incorporadas da herança greco-romana.
Então, por exemplo, a virtude da expressão oral bem feita, ordenada, bonita, etc, etc. Né? A virtude de você se vestir de uma maneira decente, tá certo? Que nunca impressionasse mal as pessoas. Né? A virtude de você saber dosar a seriedade com o humor, etc, etc. Tudo isso. Então, mas você tinha modelos de algum modo. Esses modelos eram o quê? Os próprios professores. Né? E isso podia ser ensinado como se fosse, vamos dizer, uma régua com a qual você estava medindo cada aluno. Aqui nós temos uma régua igual para todos, temos modelos, e você vai medir cada um de acordo com essa regra. Isto funcionava por quê? Porque era uma época de um caos medonho, uma época onde não havia na sociedade valores estabelecidos, valores de critérios estabelecidos. Então você criava aquelas pessoas como se fossem pilares para você fincar no chão, no meio do mar, no meio da lama. Está tudo derretendo em volta, mas aqueles caras ficavam de pé. Esta não é a nossa situação atual. Nós temos, ao contrário, uma situação na qual as condutas humanas são impostas, impressas sobre as pessoas de uma maneira brutal. Isso quer dizer, a uniformização mental é um negócio que hoje é imposto em toda parte do mundo. Quer dizer, sobretudo depois que começou esse negócio politicamente correto, isso virou uma coisa infernal. Então isso significa o seguinte, que se nós vamos trabalhar na base dos modelos prontos, bom, os modelos prontos já estão vindo de fora. Nós sabemos todas as virtudes que o establishment quer que nós tenhamos, nós sabemos o que é o cidadãozinho perfeito da nova ordem mundial, e é isso que estão impondo para nós. Então, isso quer dizer que a busca da perfeição que eu falo já não pode ser a imitação de modelos fixos, mas ela tem que ser uma criação que sai de dentro. Quer dizer, você vai ter que criar o seu próprio modelo. Um pouco no sentido do Dharma hindu. Né? Quer dizer, o Karma é aquilo que ele vem de fora e lhe impõe um destino. E o Dharma é o seu destino ideal, o melhor possível, pelo qual você incorpora o Karma e o transforma numa qualidade. Né? Então, estão entendendo como é que é isso? Então, eu peço que repensem a questão do necrológico. Vocês não vão mandar o necrológico para ninguém, muito menos para mim. Isso é para você mesmo. Tá certo? Então, você imaginar a sua personalidade como uma portadora, tá certo? De qualidades que têm valor universal. Isso é importante. Tá entendendo? Quer dizer, você vai conceber a sua personalidade como uma obra de arte. Uma obra de arte, ela só tem as perfeições que ela tem, elas não têm as da vizinha. Se você pega lá um soneto de Baudelaire, ele é perfeito. E você pega lá uma sinfonia de Mozart, ela também é perfeita, só que não dá para trocar uma pela outra. Cada uma é só aquilo que ela é. E é isso que eu digo, então, da individualidade como valor universal. Quer dizer, ela é um valor muito singular, não redutível aos valores de outras pessoas, tá certo? E onde a acentuação, a topografia das várias virtudes está modulada de uma maneira diferente das outras pessoas. Não é isso? Então, essa é uma coisa que facilmente você vai perceber, porque são qualidades que de algum modo você já tem. Né? Mas é preciso abolir toda a ideia de modéstia, porque a modéstia começa com a comparação com a outra pessoa. Mas no caso a comparação é inútil, porque você só pode ser uma pessoa, não tem como você ser a outra. Não é isso? E, além disso, as qualidades que você está procurando podem não significar grande coisa para uma outra pessoa. Não é isso? Então, conceba a sua vida como se você estivesse escrevendo o romance da sua vida. Tá certo? Na base do que os alemães chamavam o Bildungsroman. Bildung quer dizer construção. O Bildungsroman é um gênero caracteristicamente alemão, que é a história da formação de uma personalidade, a história de uma educação. Você tem o Wilhelm Meister, é o romance do Goethe, que praticamente cria o gênero. Não, ele não criou, já tinha antes, mas é um exemplar perfeito do gênero. Os livros do Hermann Hesse, né? Demian é um livro que é um Bildungsroman, é a história de uma educação. Siddhartha é a história de uma educação. E assim como esses existem muitos outros. Né? Mas então você vai conceber a sua vida como um Bildungsroman e não vai contar para ninguém. E na medida que você concentre isso, você verá que a sua vida acabará sendo exatamente o que você planejou que ela fosse.
com todos, vamos dizer, todos os percalços e todos os elementos. Vamos dizer, existem elementos antagônicos e elementos dissolventes também. Antagônico é aquele que, vamos dizer, oferece uma oposição frontal àquilo que você está querendo ser. E o dissolvente é aquilo que te leva para o outro lado, que desvia a sua atenção, deprime as suas forças, etc, etc. Então, é importante você entender que todos estes elementos, antagônicos e dissolventes, eles têm que ser incorporados. Cada um deles tem que se transformar, vamos dizer, numa oportunidade de reafirmar as mesmas qualidades que você quer alcançar, tá certo? Usando a própria força do inimigo, a força do adversário. Cada dificuldade tem que ser uma volta por cima nesse sentido. Você pode conceber a sua vida assim, e se você não a conceber assim, você não vai conseguir fazê-la assim. Concebendo, você tem alguma chance porque você está cumprindo a primeira das obrigações da consciência humana, que é ser consciente. É isso. Você vê que isso que eu estou dizendo é uma coisa tão óbvia, tão necessária, que o fato de que tão poucas pessoas saibam disso é uma desgraça universal, porque, bom, quem vai dirigir a minha vida se não a minha consciência? Né? E se eu não chego a colocar o problema de qual vida eu quero levar, como que eu vou dirigir, meu Deus do céu? É impossível. Então, você vê que as vidas são feitas muito assim, aos trancos e barrancos, né? E as pessoas não alcançam o resultado que queriam, porque, na verdade, nada fizeram para alcançar o resultado, porque nem sabiam que o resultado era esse. Tá certo? Então, a primeira obrigação da consciência individual humana é esta, é ela colocar o problema da sua vida, da sua individualidade e do quem eu quero ser. Se eu digo que o que você quer ser é uma coisa que só você vai saber no fundo, melhor para você. Porque nós somos vulneráveis à inveja, à maledicência, né, aos conselhos deprimentes, etc, etc. Por quê? Porque nós queremos nos espelhar nos outros. Não é isso? Você quer saber o que é você em comparação com o outro. Agora, pensa bem, quantas pessoas existem? Você vai se comparar com cada uma delas, isso dá muito trabalho, não vai terminar nunca. Então você tem que fazer de tal maneira que o único espelho no qual você tenha que se olhar seja você mesmo. Então é nesse sentido que eu digo, eu estava falando para a Roxana, ela deu risada. Eu disse, olha, se a sua opinião sobre mim não é igual à minha, ela não me interessa. Eu só quero saber o que eu penso de mim mesmo, porque sou só eu que estou aqui dentro dirigindo esta vida. Você não vai fazer isso para mim. Portanto, só uma opinião interessa. Não é isso? E, nesta opinião, na formação dessa visão pessoal, você pode colocar o seguinte problema. Sim, mas se só a minha opinião interessa, o que me impede de me fechar numa ilusão? Não é isso? E criar virtudes imaginárias, que só existem na minha cabeça. O que te impede é o fator da confissão, a técnica de confissão, sobre a qual eu já dei tantas aulas, na qual você se apresenta perante Deus com todos os seus pecados diariamente. Esses mesmos pecados, eles devem servir como recursos para a sua autocriação, por assim dizer. Porque são elementos que estão em você, de algum modo, e que podem ser sempre aproveitados. Tá certo? Aproveitados no sentido de que, como dizia Santo Agostinho, as nossas virtudes são feitas da mesma matéria dos nossos vícios. Isso é de uma importância absolutamente fundamental. Eu digo, olha, eu vou te dar um exemplo. Se você admira a mulher do próximo ao ponto de desejá-la, lembra assim, o que está escrito na Bíblia é não cobiçar a mulher do próximo, não diz não desejar. O desejo é, vamos dizer, um impulso espontâneo, tá certo? Que foi o próprio Deus que colocou em nós. E Ele certamente não vai nos castigar por fazer o que Ele mesmo nos ensinou a fazer. A cobiça é a tendência de você fazer do desejo o instrumento da obtenção de uma satisfação para você.
Deu para entender? Agora, se você aceita o desejo, fala, olha, tem aqui a mulher do fulaninho, olha como ela é linda, eu queria uma assim para mim, tá, né? Eu digo, muito bem, mas se você sabe que você não vai poder transformar isso numa cobiça, sem você provocar desgraça e sofrimento para você e para os outros, então o que eu faço com o desejo? Hã? Você tem que transfigurar o desejo em amor verdadeiro, meu Deus do céu. Hã? E esse amor verdadeiro implica o seguinte: eu vou amar essa mulher, eu vou desejá-la a minha vida inteira, tá certo? Mas nada farei para obter uma satisfação para mim. Ao contrário, né? Será tudo para ela e para o marido dela. Entendeu? É assim que se faz. É assim, vamos dizer, que o impulso natural que poderia resultar, poderia desembocar, vamos dizer, em problema, em sofrimento, ele se transforma numa força construtiva tremenda. Agora, se você quer cortar aquilo, estou pensando na mulher, vou pensar, minha culpa, você está fazendo tudo errado, não é isso que é para fazer. O desejo não é culpado, meu Deus do céu. É? A culpada é cobiça, concupiscência, quer dizer, a insistência em você tramar meios de obter aquela satisfação. Então você não está vendo como ela é uma pessoa bonita, como ela é uma pessoa adorável, mas como você vai fazer para comê-la. Você está entendendo? Então aí mudou a clave, meu Deus do céu. O mero desejo se transformou em cobiça. Não é isso? Então, o desejo deve ser mantido porque ele é o motor que fará da nossa virtude, do nosso amor, da nossa generosidade, uma força natural. Ele vai usar a força da natureza para sustentar a sua virtude, entendeu? E é assim que as coisas, tudo que existe de bom no mundo foi feito assim. Quer dizer, você tem os nossos impulsos naturais são todos egoístas, tá certo? Só que eles não se transformam em ação diretamente. Tem que ter uma intermediação da inteligência. E a inteligência que vai transformar aquilo num instrumento do bem ou num instrumento do mal. É a inteligência que vai fazer, não é o próprio impulso. O impulso é igual dos dois jeitos. Está entendendo? Então, e assim, com relação a todos os demais impulsos. Quer dizer, você aproveitar tudo no sentido de criar, vamos dizer, uma personalidade bonita que só Deus vai conhecer, ninguém vai saber. Né? Agora, você não vai chegar para Deus dizendo, olha como eu sou lindo, sou gostoso. Não é assim, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, quando você se apresenta para Deus, você vai ver a imagem inversa disso. Você vai ver a sua pequenez, a sua miséria, tá certo? O seu zero, não é isso? Porque você precisa disso para que o próprio Deus te infunda, né, um pouco da força dele. Quer dizer, ele vai renovar as suas virtudes, renovar a sua qualidade, tá certo? Na medida em que você reconhece que, em face dele, isso não é realmente nada. Tá certo? E também aí tem um detalhe. Quando você se apresenta a Deus com consciência da sua nulidade, você não pode fazer isso de maneira deprimente e triste. Porque ser uma nulidade perante Deus é um grande prazer. É? Não é uma coisa maravilhosa você dizer assim, olha, agora eu vou dormir e o mundo não vai sentir a menor falta da minha presença, isso não vai interferir em nada, tudo vai continuar andando do mesmo jeito. Ninguém vai precisar de mim, eu posso dormir sossegado. Quer dizer, a nossa nulidade é um alívio, na verdade, porque essas grandes coisas vão ficar por conta de Deus, não por nossa conta. Não é isso? Então, muito bem. Agora...
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.